Bem-vindo ao canal. E a Espada Selvagem de Conan número 3 foi publicada pela Titan Comics em 10 de julho de 2024 e traz as maiores criações do escritor Robert E. Howard, como o Conan e o Solomon Kane. Esse gibi foi publicado por aqui pela editora Panini em agosto de 2025, com 64 páginas. O preço sugerido é de R$ 29,90. A história do Conan foi escrita por Frank Thierry, com arte de Cary Nord, e a história do Solomon Kane foi escrita e desenhada por Patrick Zircher. E a Titan retorna aos muitos mundos de Howard com essa antologia em preto e branco, repleta de monstros, muita ação e combates de todo tipo. A história principal do Conan se chama Lobos da Tundra, e aqui um selvagem lobisomem caminha pelas florestas cobertas de neve quando encontra uma fazenda com uma família por lá. O lobo entra pela porta em busca do seu próximo banquete, mas a conversa muda de lado quando esse lobisomem descobre que a família também é composta por lobisomens, e eles estavam prontos para partir para cima do lobo que tinha invadido o território deles. Mas aí é que tem uma virada no roteiro. Nem tudo é o que parece, e esse lobo mata toda a família de lobisomens. Depois de acalmar a sua fúria, descobrimos que esse animal selvagem é na verdade o Conan, o bárbaro, e ele está numa jornada tentando encontrar uma maneira de se livrar dessa maldição, de ter se tornado um lobisomem. O roteirista Frank Thierry usa a estratégia de posicionar o Conan nos papéis de herói e de monstro ao mesmo tempo. A história tem um ritmo acelerado, uma mistura de história pulp com horror, e a arte de Cary Nord, desenhista das antigas do Conan, completa o pacote. E mesmo com a grande quantidade de sangue que vemos por aqui, essa história se encaixa muito bem numa revista em preto e branco como essa. E como um bônus, o final da história é bem humorado e funciona bem, e também não é muito comum nessas histórias do Conan. Já a história do Solomon Kane se chama O Mestre da Caçada, e essa é a terceira e última parte, continuando de onde parou na segunda edição, com o Solomon salvando um garoto chamado Roland do ataque de um monstro. Esse monstro, que é uma das criaturas escravizadas para o povo de Aniwen, que é regido pelo Senhor da Caçada, o Araun, e o monstro conseguiu escapar das minas de Anuin e encontrou um novo lar onde é livre para caçar e viver. Agora, Solomon enfrenta esse monstro nas ruínas de um castelo antes de Roland se tornar a sua próxima refeição. Claro, o Solomon não é páreo para a força da criatura, então ele usa a corneta mágica que convoca o Senhor da Caçada para que ele lute contra o monstro. Claro, eu sei que a base de seguidores do Solomon é bem menor que a do Conan, mas se a Titan mantiver Kane sendo escrito e desenhado por Patrick Zircher, essa base de leitores do Solomon irá aumentar e aumentar muito. Essa é uma fantástica história com uma excelente arte, e o Solomon merece mais destaque. As histórias do Solomon misturam horror com aventura de um jeito próprio, então Zircher merece elogios por ter capturado o clima das histórias do Solomon Kane da maneira certa e com uma bela arte. E a terceira história dessa edição também é do Conan, e se chama Conan, o Engodo do Fosso. Foi escrita e desenhada por Alan Poe. E uma história sem texto, Conan se encontra sem moedas. De repente, ele cai num buraco junto do seu cavalo, encontrando uma antiga caverna lá embaixo. Conan investiga essa caverna e descobre uma bela donzela na entrada de um túnel. Conan sai atrás dessa mulher, mas ele logo descobre que ela pode tomar outras formas. Essa história sem texto é simples, mas é eficiente e vai direto ao ponto. Se parece com uma clássica história do Conan. Temos cavernas antigas, donzelas e monstros horríveis. E culmina com uma luta que só um guerreiro como Conan pode sobreviver. Como uma observação, tem alguns pequenos detalhes por aqui quanto à arte. Tem alguns detalhes que são difíceis de entender e tem um ou dois quadrinhos que parecem um pouco desconjuntados. Mas, no geral, a arte dessa história não é ruim, mas podemos nos confundir um pouco aqui e ali. Dessas três histórias dessa Espada Selvagem de Conan número 3, só a do Solomon Kane
se conecta com as duas edições anteriores. As histórias do Conan são fechadas e não se conectam com nenhuma outra história específica. Para completar a edição, temos algumas pin-ups e o anúncio da Espada Selvagem de Conan número 4, que promete trazer personagens interagindo no mesmo evento, chamado A Batalha da Pedra Negra. Os personagens anunciados, além do Conan, são a Picta Brissa, Conrad e Kiroan, esses eu não conheço, e El Borak. Também vai ter a participação de Dark Agnes, que é a editora que terceiriza as histórias do Conan por aqui, a Panini, teve o mau gosto de traduzir o nome da personagem para Agnes Negra. Eu não gostei nem um pouco, e não gosto quando essas editoras por aqui ficam inventando e adaptando os nomes dos personagens. Nesse caso, eles deveriam ter deixado apenas o nome original mesmo. Mas, de qualquer maneira, vamos para a nota para essa Espada Selvagem de Conan número 3. E a Espada Selvagem de Conan número 3 ganha uma nota 8. É uma demonstração de como uma editora como a Titan pode ser bem sucedida quando toma o devido cuidado com o que publica, selecionando autores que gostam dos personagens, respeitando o material fonte e conduzindo as histórias com todo cuidado. Todas essas histórias dessa antologia vão agradar a todos os que gostam dos personagens do Howard. Então era isso, vem acompanhando as histórias da Espada Selvagem de Conan. Diz aí nos comentários, valeu, até o próximo vídeo.